Chegamos aqui em 22 de setembro de 29. Eu com 2 anos de idade, bebê ainda. Não tinha nada mesmo, era mata. E me criei no meio da mata praticamente. Quando a gente fala em imigração japonesa para o Brasil, muita gente pensa em São Paulo e no bairro da Liberdade. Mas a gente veio para Tomé-Açu, no interior do Pará, contar a história de como um grupo de japoneses veio parar na Amazônia. Eles não só vieram para a Amazônia, como criaram um sistema de plantio que recupera solos esgotados e ao mesmo tempo gera alimentos o ano todo. Uma técnica capaz de transformar grandes áreas desmatadas em exuberantes agroflorestas e que fez de Tomé-Açu um exemplo para quem busca alternativas à destruição da Amazônia. Nos anos 1920, quando as famílias japonesas começaram a chegar aqui, a ideia era que elas ficassem alguns anos, juntassem um dinheiro e depois voltassem para o Japão. Só que isso não aconteceu com uma boa parte daquelas pessoas. Elas ficaram aqui até o fim e morreram no Pará. Essa é a história de uma comunidade que fincou raízes nesse pedaço da Amazônia. O Japão, o senhor sabe que é um país pequeno em relação ao Brasil, né? Pequeno. Então não tinha uma perspectiva de adquirir alguma coisa futura. Então meus pais resolveram vir para o Brasil, porque o Brasil tem uma terra muito grande. Aos 96 anos de idade, Hajime Yamada é a última pessoa viva a integrar a primeira leva de japoneses que aportou em Tomé-Açu, em 1929. Porque a gente morava numa barraca, né? Madeira, casa de madeira, coberta de cavaco, piso de chão. Só tinha sozinho onde tinha quarto. Mas pobre mesmo. Sempre foi pobre. Como que foi que essa onça apareceu aqui? Agora, porque aqui atrás era mata. Mas é muito grande, né? Assustador. O senhor tinha medo? Não, não. Tremia. Tremia. Aos poucos, as famílias japonesas que chegavam foram mudando a cara daquele pedaço da Amazônia e deixaram em Tomé-Açu várias marcas visíveis até hoje. Os japoneses prosperaram em Tomé-Açu e construíram os principais edifícios do município, o que incluía este aqui, onde funcionou um hospital nos anos 50. Mas houve percalços nesse trajeto. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil declarou guerra aos países do eixo, como o Japão, os japoneses foram considerados inimigos do Estado e passaram a ser vigiados de perto aqui por autoridades brasileiras. Os mais velhos chegam a dizer que moravam numa espécie de campo de concentração naquela época. Os japoneses não tinham liberdade de se juntar 3 pessoas. Se a polícia encontrasse 3 pessoas conversando, preso. Enchia a louça dele. Não tinha liberdade. Sofri muito, espiritualmente, né? O fim da guerra teve um sabor agridoce para o Hajime Yamada. Se por um lado ele ficou aliviado com o fim dos controles sobre a comunidade, por outro, ele soube que a cidade natal dele tinha sido destruída por uma bomba atômica dos Estados Unidos. Eu sou de Hiroshima, nasci em Hiroshima. A bomba atômica deixou muita gente doido. Queimou tudo, quase. Quando a bomba explodia, queimava a pele da gente, tudo. Eu acho que eu estivesse lá e tinha morrido também. Aí eu dei graças a Deus ter vindo para cá, para o Brasil. Se eu não tivesse ficado, se eu tivesse vindo lá, ou tivesse ficado no Japão, eu acho que nem existia mais. Foi horrível mesmo. O Japão, arrasado pela Segunda Guerra, se reconstruiu e, em poucas décadas, virou um dos países mais industrializados e ricos do mundo. Uma situação bem diferente da que tinha propiciado décadas antes a vinda de cerca de 160 mil japoneses para o Brasil, na maior onda migratória da história do Japão. O Japão passava por uma grande recessão
Então o governador entrou em contato com o embaixador do Japão na época, morava no Rio de Janeiro, pleiteando a imigração para o Pará justamente para virem ajudar, principalmente nessa questão de desenvolvimento agrícola. Cada família recebeu um terreno, ou seja, 25 hectares, que para plantio de verduras, arroz, feijão, fumo e o cacau. Com certeza ali encontraram uma vegetação muito densa, árvores de grande porte, e ali eles começaram a fazer o processo de corte, derrubada dessas árvores e tudo mais, fazer o processo de limpeza para enfim poderem construir lá as suas casas. Quando os japoneses chegaram aqui, eles enfrentaram várias dificuldades, uma delas a malária. Mas teve uma coisa que deixou eles à vontade: a oferta de madeira. Eles já sabiam lidar com madeira e usaram as árvores daqui para construir casas tradicionais japonesas com as técnicas que eles trouxeram de lá, na qual não se usa nenhum prego nem parafuso, apenas encaixes. A partir dos anos 60, a comunidade viveu seu apogeu graças ao cultivo de pimenta do reino. Naquela época, o tempero estava com preços altos no exterior e várias famílias japonesas se dedicaram à atividade. Até que na década de 70, uma praga chamada fusariose dizimou as plantações e encerrou o ciclo de prosperidade. Os produtores aqui ficaram aí uma necessidade muito grande, né? Não tinham fonte de renda, então até então começaram a procurar novas alternativas. Um conceito central do budismo é a impermanência. Nada dura para sempre. Desde que a era da pimenta do reino acabou, o templo budista de Tomé-Açu quase nunca mais encheu. O budismo foi perdendo força entre as novas gerações e a crise fez muitas pessoas migrarem para o Japão. Várias famílias de Tomé-Açu ficaram divididas entre os dois países. Tamó Mineshita foi um dos que tentaram a sorte na terra dos antepassados. Mas a saudade bateu e Tamó decidiu voltar a Tomé-Açu para ajudar o pai com o trabalho na fazenda. Aí no começo é meio difícil, né? Porque o pai, tipo assim, não confia numa pessoa que ainda não tem experiência. Então eu tinha que mostrar serviço para mostrar que, assim, mostrar confiança para ele para poder me entregar esse terreno aqui no caso. Tamó assumiu a propriedade do pai, mas ainda não sabe se algum dos filhos vai querer seguir os passos dele. Sua filha mais velha, Jennifer, se formou em biomedicina e também pensa em passar um tempo no Japão. Para ver se eu consigo um dinheiro, né? E aí poder fazer ir atrás dos meus sonhos da faculdade, né? Aprimorar os cursos e quem sabe morar em outro local também. E como que vai ser a passagem do próximo ciclo, quando você já não tiver mais condição de tocar aqui o dia a dia? É porque uma propriedade, a meu ver, é como se fosse criar um filho, porque você começa do zero. Você pega uma área praticamente sem nada, você mesmo prepara a muda, você mesmo planta e começa a colher, né, produzir. E isso aí a gente quer que tenha uma continuidade, né? E isso não quer dizer que a gente espera, né? Na verdade, a gente espera que um dos filhos chegue para assumir. Mas se nada garante que as novas gerações vão manter a tradição agrícola da colônia, o tempo de crise nas lavouras ficou para trás. Uma revolução nas fazendas das famílias japonesas trouxe um novo ciclo de bonança para Tomé-Açu e fez o município recuperar a parte do verde que tinha quando os pioneiros chegaram aqui. Quando os japoneses chegaram em Tomé-Açu, eles encontraram uma mata como essa, mas eles derrubaram as árvores, eles construíram estradas e com isso, grande parte daquela floresta original foi destruída. Mas hoje eles estão fazendo o caminho inverso. Eles estão usando técnicas milenares japonesas e práticas que eles aprenderam observando os ribeirinhos
para produzir alimentos enquanto reflorestam aquelas áreas. Nascido no Japão, Michinori Konagano se mudou com a família para o Brasil quando tinha 2 anos. Meu pai construiu com minha mãe pequena a casa e também pequeno plantio de pimenta. Então a gente já entramos nessa casinha para a gente começar a produzir pimenta, hortaliça, criação de galinhas, sim, criação de porco. Mas a família de Michinori seria golpeada pela praga que destruiu os pimentais nos anos 70. Até que um dos dirigentes da cooperativa dos agricultores japoneses sugeriu uma saída. Ele orientou assim, olhe a natureza, aprenda com a natureza. Ele viu ribeirinho produzindo com harmonia toda a fruteira ao redor da casa, consumindo durante 12 meses a vida saudável, né? Não tinha tanto recurso financeiro, mas a vida saudável. Observando a natureza e os ribeirinhos, os japoneses começaram a testar um outro sistema de plantio que se espelhava na floresta e privilegiava a diversidade de espécies. Um sistema que também incorporava técnicas e conceitos herdados dos ancestrais japoneses. Existe assim palavra chamada motanai. O que é motanai? É desperdício, que nunca desperdiçamos. Então esse aí já veio herdando, né? Lá do Japão para cá. Tô vendo que você está abrindo aqui o cacau e já jogando as cascas aqui. Por que você está fazendo isso aqui? A gente deixa a casca aqui no campo mesmo porque vira novamente adubo, né? Vira o adubo pro próprio pé. Nesse método agrícola, não existe o conceito de plantas daninhas. Todas as espécies desempenham algum papel no sistema. Agrotóxicos e fertilizantes químicos jamais são usados. E até mesmo insetos são bem-vindos. Michinori, tem um monte de formiga aqui nesse pé de pitaia. Como que vocês encaram os insetos no sistema de vocês? Todo inseto que o pessoal chama praga, né? Praga tem uma função, tá? Esse inseto vai e vem, ele está controlando insetos também, né? E também tem questão do polinizações também. Ele tem uma funcionalidade para fazer polinização de várias espécies. Então vocês não eliminam essas formigas? Não. Isso aí deixa naturalmente aqui dentro. Então a natureza dá um equilíbrio aqui dentro. A propriedade de Michinori tem 230 hectares de área cultivada. É uma das várias fazendas geridas por famílias japonesas em Tomé-Açu que aderiram aos sistemas agroflorestais. Com a mudança na paisagem, muitos bichos voltaram a aparecer. Nós temos cupuaçu, cacau, açaí, pimenta do reino e também várias espécies florestais. Tá? Produzimos 12 meses do ano. Então está riquíssimo de animais aqui dentro. Tem preguiça, tem raposa, tem preguiça reais, que já está até extinção, né? Nós temos aqui na floresta, ninguém caça aqui, só preservam. Tem tatu, paca, gambá, tem muito assim, né? Gaviões durante o dia, à noite coruja. A linha separa a agrofloresta de Michinori da fazenda vizinha. 15 anos atrás, toda essa área era uma grande pastagem degradada. Quando você começou a trabalhar nessa área, como que ela era? Era tipo assim uma área degradada, que nós estamos aqui ao lado esquerdo da gente, né, enxergando aqui, propriedade já totalmente aberta, era cultivo de pimenta no passado, era uma área assim já abandonada. E só em 15 anos vocês conseguiram fazer com que ela ficasse desse jeito, assim, com aspecto de floresta fechada. Sim, tudo foi escolha de variedade de espécies também. Hoje o cacau é o carro-chefe da produção de Michinori e de várias outras famílias vizinhas. Um cacau de alta qualidade e que passa alguns dias em processo de fermentação e secagem antes de ser exportado. Eu imagino o privilégio deve ser sentir esse cheiro, né, da fermentação do cacau, né, bem forte, bem gostoso, né? Dá para saber a qualidade já pelo cheiro, né? Essa amêndoa, boa parte dessa amêndoa de qualidade primeira, qualidade 1, exportado via a cooperativa para o Japão, uma empresa chocolateira. É difícil imaginar que os mesmos agricultores que criaram esses canteiros abundantes ajudaram a destruir a floresta no passado.
Hoje eu sinto assim culpado ter derrubado, queimado, né? Com um palito, um fósforo, incendiamos toda a floresta, né? Então queimamos, viramos cinza. Aquela matéria orgânica virou toda cinza. E a degradação foi muito grande naquela época. Agora, Michinori se dedica a dividir com outros agricultores do Brasil e outros países o que ele aprendeu. Eu vejo assim, imensidão de gente necessitando, né? Precisamos alimentar essas populações. Então, por que não passar esse conhecimento para todo mundo, né? Independente de colônia japonesa? Esse é o meu pensamento particular. Eu sinto, né? Eu tenho esse olho puxado, mas eu sinto mais brasileiro do que japonês. Mais do que o olho, o que distingue Michinori é seu olhar. Um olhar para a floresta que absorve saberes ancestrais japoneses e ribeirinhos, e que vislumbra um futuro para a Amazônia ancorado no passado.